que possamos deixar a nossa vontade de lado, mas buscar única e exclusivamente a Tua vontade. Que o Senhor me use conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse sermão, há um tempo atrás, quando eu estava fazendo ele, eu acho que eu tentei pregar ele por pelo menos umas 3 vezes, pela primeira vez. E na primeira vez em que eu fui pregar o sermão, sabe o que fizeram? Marcaram 2 pregadores para o mesmo dia. Aí o outro pregador foi. E das outras vezes, sempre que ele era marcado, ele era desmarcado, porque tinha algum evento. E assim foram várias vezes. E ali eu não sabia se eu não estava pronto para apresentar a mensagem, ou se a igreja não estava pronta para ouvir aquela mensagem. E até hoje eu não sei. Mas o fato é, a mensagem está aqui e você está aqui. Que nós possamos abrir o nosso coração e, acima de tudo, buscar a vontade de Deus. Da última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre abandonar as histórias de ficção, filmes, séries, novelas. E eu espero que você esteja vencendo esta batalha junto com Cristo. E o tema hoje é um pouco diferente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui gostariam de ser ricos? Mas não é rico de saúde, não. Eu estou falando rico de dinheiro mesmo. Posso ver as mãos? Quantos aqui gostariam de ser ricos? Olha que maravilha. Acho que metade da igreja, a outra metade não quer ser, não, né? Mas a pergunta mais importante não é quem gostaria de ser rico, mas a pergunta mais importante é: para que você gostaria de ser rico? Para quê? Porque nós vemos pessoas ganhando fortunas, às vezes, ganhando uma loteria, alguma herança, alguma coisa, e a pessoa, ela quer esbanjar. E aí começa a dar festas, começa a se envolver com, às vezes, mulheres e tal, e aquelas coisas, e o dinheiro logo acaba, e a saúde da pessoa muitas vezes vai embora também. Então a questão é, para que você quer dinheiro? Para quê? Algumas pessoas têm o objetivo de ser milionários, mas agora parece que isso está ficando até para trás, né? A moda agora é ser logo bilionário. Mas, para a gente entender um pouquinho, né? Você sabe como que a gente chega a ter 1 milhão? Ou como que dá para ter 1 bilhão? Que números são esses? Às vezes a gente nem entende, não é? Mas se você ganhasse 5 mil reais, todos os dias, em mais ou menos 6 meses, você ia juntar 1 milhão de reais. Mas para juntar 1 bilhão de reais, sabe quanto tempo você ia precisar ganhar 5 mil reais todos os dias? 5 mil reais todos os dias? Você ia levar 547 anos para juntar 1 bilhão de reais. E sabe que tem um cara aí, chamado de Elon Musk, e o cara, ele tem algo em torno de 180 bilhões de dólares. Olha só o que esse cara conseguiu fazer. E você pode até pensar que essa mensagem vai ser sobre dinheiro, mas não vai ser sobre dinheiro. Essa mensagem é sobre propósito. E que você possa alinhar o propósito da sua vida em relação às questões financeiras com os propósitos de Deus. Alguns também podem estar se perguntando, o que é esses livros aqui, né? A questão é, para você ser bem-sucedido financeiramente, tem um monte de livro, né? Olha só aqui. Desperte o milionário que há em você, não é? Pai rico, pai pobre, do 1000 ao milhão, o coach de 1 trilhão de dólares, aposentado jovem rico e muitos outros. E eu já li, acho que todos, se não a maioria deles, e eles ajudaram muito, não é? A gente aprende muita coisa. Mas tem um livro que fez uma grande diferença na minha vida. Depois da Bíblia, em relação às questões financeiras, esse livrinho aqui, ó, Conselhos sobre Mordomia, da autora
Ellen G. White. E ela pega princípios da Bíblia e relaciona e escreveu esse livro, que foi muito importante. Sabe que antes de ler esse livro, eu já tinha lido vários desses aqui. E eu já tinha metas ambiciosas, financeiras, metas ambiciosas. Mas depois que eu li esse livro aqui, as metas que eu tinha ficaram muito pequenas, muito pequenas. E vocês vão entender um pouquinho o porquê através dessa mensagem de hoje. E se você ainda não leu esse livro, providencie e leia. Certamente você vai aprender muitas e muitas coisas. Olha só, um grande problema é que as pessoas, elas têm uma mentalidade, elas têm uma cultura, elas têm uma criação que cria nelas um pensamento errado, um pensamento equivocado a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza. E uma das coisas que a gente ouve, né? Alguns dos ditados que a gente ouve, olha só, aqui conhecido como os 10 mandamentos dos perdedores. Olha o primeiro. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Já ouviu essa? Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Deixa a vida me levar. Curta a vida agora, amanhã não existe. Esse é bem famoso, ó. Melhor pingar do que secar. Acredite que só vence na vida quem se envolve em coisas erradas. Acredite que só vence na vida quem abandona a família. Não se arrependa por nada que tenha feito, mas somente pelo que tenha deixado de fazer. E o último, primeiro eu, segundo eu, e terceiro eu, e eu de novo. Algumas pessoas acham que pessoas bem-sucedidas, às vezes, necessariamente precisam viver algumas coisas erradas que estão aqui. E outras não tentam fazer porque têm uma mentalidade de é melhor pingar do que secar, por exemplo. Mas você não encontra nada disso na palavra de Deus. Aliás, a Bíblia, ela te traz uma mensagem que vão contra esses 10 mandamentos dos perdedores. E nós vamos ver alguns trechos desse livro, que mudou a minha vida também. Olha só, lá na página 83, vocês podem sempre acompanhar aí, e a gente vai falando um pouco. Não devem os seguidores de Cristo desprezar a riqueza, devem considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Algumas pessoas têm o talento de cantar, como nós vimos aqui. Outras pessoas têm o talento de ajudar as pessoas, de passar uma noite no hospital, de levar uma palavra de conforto. E algumas pessoas têm o talento da riqueza. E Deus dá esse talento da riqueza. Nós sabemos bem que a Bíblia, ela não condena o rico porque ele é rico, mas ela condena o amor ao dinheiro. Se você ama ao dinheiro, você está sendo condenado pela Bíblia. Mas a Bíblia, pelo contrário, ela declara que as Escrituras, declaram as Escrituras que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. E essa capacidade é um precioso talento, uma vez que seja consagrada a Deus e empregada no avanço de sua causa. A Igreja Adventista, como exemplo, tem construções e empreendimentos fantásticos, não é? Quem conheceu a Andrews, quem conhece o campus de Hortolândia, o campus de Engenheiro Coelho, as várias universidades que a igreja tem, a Casa Publicadora, que é um grande exemplo para as casas publicadoras do mundo inteiro. E tudo isso se faz com o quê? Só com oração? Não. Se faz com dinheiro, se faz com recursos. Então, o dinheiro, se ele bem aproveitado, ele faz a obra de Deus avançar muito, 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 muito. As igrejas, elas precisam de dinheiro, os hospitais, os pastores, eles têm salários, eles precisam se formar, eles têm famílias, e tudo isso envolve dinheiro. E olha só, um conceito que muitas pessoas não entendem muito bem. Olha o que diz ali,
a última frase. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de cilício ou privando o lar de tudo o que proporcione conforto, gosto ou conveniência. Tem gente que acha que a pobreza material vai deixar ela mais santa. Você já viu que, às vezes, tem gente que parece que tem orgulho de ser pobre, que tem orgulho, às vezes, de vestir uma roupa velha, rasgada, ela acha que aquilo vai deixar ela mais santo. Mas esse texto diz claramente, não podemos tornar o coração mais puro. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que te torna mais humilde, o que te aproxima de Deus, o que te torna mais santo, não é a falta de recursos ou a falta de bens, é a sua comunhão com Deus. E, às vezes, os chefes de família, né? Às vezes o homem ali é o chefe de família e ele determina o que vai comprar e o que não vai comprar, e às vezes ele tem uma posição de, não vai comprar isso porque é muita coisa, não pode, não é? Não vai fazer aquilo porque é muita coisa, não pode. Mas a gente tem que entender que o conforto, né? Ter uma casa bem arrumada, ter uma roupa legal, ter um carro que não fica quebrando por aí, não é? Isso é um grande privilégio de Deus. Isso é um talento que Deus te permite ter. É um dom que Deus te permite ter. Então, que a gente não se prive do conforto achando que é a vontade de Deus. Porque isso não existe. Isso está dentro da cabeça de algumas pessoas. Não se prive do conforto. Dê o máximo de conforto que você puder para a sua família, para você. Faça o melhor. Faça o melhor. Bom, Deus é contra a riqueza? Não, Deus não é contra a riqueza. Mas a pergunta é, Deus ele é a favor da riqueza? E aí? Ele é a favor? Bom, Deus ele é a favor da riqueza, mas para o propósito certo. Deus não está nem aí que o camarada tem alguns milhões na conta. Deus ele está preocupado se o camarada tem dinheiro na conta e está usando aquilo segundo o propósito de Deus. Então Deus ele é a favor da riqueza quando é para o propósito certo. Nós conhecemos muitos personagens da Bíblia, não é? Abraão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias. Muitos personagens da Bíblia em que Deus abençoou. E Deus abençoou porque essas pessoas abençoavam outras pessoas. Esse era o principal motivo. Algumas pessoas também pensam que para uma pessoa ganhar, outra tem que perder. É um pensamento muito comum. Para uma pessoa enriquecer, é porque ela está tirando dinheiro de alguém. Eu trabalho com construção de prédios. E sabe o que a gente faz? A gente vai e busca um terreno. Aí a gente compra o terreno. Aí a gente pega, faz o projeto e começa a construir o prédio. Tijolo em cima de tijolo, concreto, aço. E aí a gente faz o prédio. Quando a gente termina o prédio, o valor pelo qual a gente vende os apartamentos não é o valor do terreno, mas o valor dos materiais e a mão de obra. Não é apenas isso. A gente vende o apartamento somando os custos e mais um lucro. Esse lucro eu tirei de quem? De ninguém. Isso foi criado. Uma pessoa que trabalha com serviços mais manuais, talvez um serralheiro. O serralheiro ele vai lá, compra o ferro, aí ele faz o portão. Ele vende o portão por quanto? Ele vende o portão pelo custo mais um lucro. E esse lucro ele tirou de quem? De ninguém. Ele criou o valor. Então você não tira algo de alguém quando você trabalha honestamente. Você cria valor. Você cria valor. E aí tem um negocinho que chama PIB, né? O PIB, somatória das riquezas. Quando o país ele produz riqueza, quando eu faço um prédio e produzo riqueza, quando o serralheiro faz um portão e produz riqueza, o que o governo faz? Ele imprime mais dinheiro. Imprime mais dinheiro. Não é que o dinheiro apareceu, não, é porque o país criou valor. Eu não sou economista, estou falando em termos leigos aqui, mas só para a gente entender de forma simples, você não tirou de ninguém. O governo ele é obrigado a imprimir mais dinheiro, porque você criou valor. Então, você não precisa tirar nada de ninguém, você pode criar valor. Criar valor.
E tem gente que, de fato, realmente, às vezes, tira dinheiro da outra pessoa. Não é isso que eu estou dizendo, né? Às vezes o camarada está apertado lá e o comprador de carro, por exemplo, percebe e ali ele joga o preço lá embaixo, para ele poder ganhar um lucro maior, um lucro que é irreal, assim, em termos normais. Então, isso existe, mas a gente sempre pode trabalhar pelo lado certo e não pelo lado errado. Olha só. Nem todos são pregadores, mas há necessidade de homens que possam assumir a administração de instituições em que se faça trabalho industrial, homens que possam olhar para frente. Então, Deus ele precisa de pessoas inteligentes, de pessoas que têm uma capacidade de administrar, capacidade de criar coisas. Deus ele precisa dessas pessoas. E a gente deve se colocar nas mãos de Deus também para ser essas pessoas, para poder estudar, para poder aprender e poder ajudar, poder fazer a obra de Deus avançar. Olha o que diz o outro texto. Os homens de negócio que estão em posição de confiança, homens de grande capacidade inventiva e profundo conhecimento científico, homens talentosos, devem ser dos primeiros a ouvir o chamado do Evangelho. Por que será que ela escreveu isso? Que os homens de negócios, por que eles deveriam ser os primeiros a ouvir? Não são palavras minhas, né? Tem um motivo aqui. É porque quando uma pessoa mais influente, ela conhece a palavra de Deus, o evangelho ele avança mais rápido. Por exemplo, na empresa nós temos estudos bíblicos. Então, uma pessoa que conheceu o evangelho leva estudos bíblicos para outras pessoas. E assim por diante. Então, por isso que às vezes, esse grupo de pessoas que é negligenciado, né, às vezes, não, como é que eu vou falar do evangelho para tal pessoa? Ele é tão inteligente, ele é tão bem-sucedido financeiramente. E Ellen White coloca que deveriam ser os primeiros, porque quando uma pessoa dessa se converte, ela tem recursos, tem influência para fazer o evangelho avançar um pouco mais rápido. Olha que interessante. O desejo de acumular riquezas é um sentimento inato de nossa natureza, nela implantado pelo Pai Celestial, para fins nobres. Sabe essa vontade que as pessoas têm de ficar rico? Eu quero ser rico, eu quero ganhar, eu quero não sei o quê e tal. Aqui está dizendo que foi Deus que colocou essa vontade no coração do homem. A vontade de querer ser rico. Só que o pecado, ele deturpou quase todas as coisas, não é? Inicialmente, Deus colocou esse desejo no coração do homem, mas o pecado estragou essa vontade. E é por isso que a gente vê tanta maldade, tanta coisa errada, de pessoas querendo ganhar dinheiro, mas essa vontade, inicialmente, quem colocou no coração de Adão e Eva foi Deus. Foi Deus. A questão é, como que a gente aprende a usar isso para o bem, segundo o propósito de Deus? Mas esse desejo foi Deus quem colocou. Os costumes e práticas do homem mundano, em sua perseverança e suas energias, e de se prevalecer de toda oportunidade para aumentar seus depósitos, deve ser uma lição àqueles que se dizem filhos de Deus e buscam glória, honra e imortalidade. Olha só, os filhos do mundo são mais sábios em sua geração que os filhos da luz, e nisso se vê sabedoria. Seu alvo é o ganho terreno, e nesse sentido dirigem todas as suas energias. Oxalá esse zelo caracterizasse o que peleja pelas riquezas eternas. Quando a gente olha para esse cara, né, Elon Musk, o cara conseguiu ter um patrimônio de 180 bilhões de dólares. Ellen White está falando o seguinte: isso é invejável, isso é louvável, e as pessoas da casa de Deus deveriam ter a mesma ambição, não para querer ir para Marte, não é isso que eu estou dizendo, mas deveria ter a mesma ambição para que o evangelho pudesse avançar, para que a causa de Deus pudesse crescer. E a gente vê a falta, às vezes, de pessoas assim dentro da casa de Deus. Deus ele precisa de pessoas ambiciosas para a causa de Deus, para a causa de Deus. Que a gente possa pensar um pouco nisso.
Porque falta isso, falta isso. Tempo é dinheiro, e muitos estão desperdiçando o precioso tempo que poderia ser usado em trabalho útil, fazendo com suas mãos aquilo que é bem. O Senhor nunca dirá: bem está, servo bom e fiel, ao homem que não sujeitar ao máximo esforço as forças físicas, que por Deus lhe têm sido emprestados, como preciosos talentos com os quais podem ganhar recursos, pelos quais os necessitados podem ser supridos e se podem fazer ofertas a Deus. Deus nunca vai falar para você assim, ó, tudo bem, você já cumpriu o seu propósito e pode descansar. Vai para um lugar aí afastado e vive a sua vida ali isolado. Deus, ele nunca vai falar isso. Na verdade, Deus fala aqui que a gente deve usar ao máximo as nossas forças físicas para construir riqueza, para construir valor, usar ao máximo, ao máximo. Tem vezes, às vezes muitas pessoas têm uma ideia de querer se aposentar logo, né? E tudo bem se aposentar, mas o que você não pode é querer se aposentar de Deus, né? Tirar férias de Deus. Às vezes o camarada tem tempo, pode fazer um monte de coisa, mas ele quer não fazer nada. Deus, ele nunca vai aceitar isso. A gente sempre tem que estar trabalhando. Claro, cada um no seu ritmo, cada um com as suas capacidades, mas sempre trabalhando. Nunca, nunca parar. E sobre isso, né, tempo é dinheiro, de fazer o máximo. Muitas pessoas têm um emprego, né, tem que cumprir horário ali e tudo mais. E você vai lá e passa 8, 9 horas do seu dia trabalhando ali. A Bíblia fala que a gente deve dar o nosso melhor. Já que você acordou mesmo e foi trabalhar, que você faça o seu melhor. Que você faça o seu melhor. E se você der o seu melhor, você vai ser reconhecido por isso. Se não for ali, você tem que sair dali e ir para outro lugar. Mas se você der o seu melhor, você começa a ganhar um pouquinho mais também, né? E aí, aquele tempo de 8, 9 horas que valiam X reais, ele passa a valer um pouquinho mais. E é o mesmo tempo. E o que é que você faz com esse recurso? Você vai poder usar para a sua família, você vai poder usar para a causa de Deus. Então, a questão aqui é, aproveite o tempo. A todo instante, aproveite o tempo. Dê o seu melhor. Faça o melhor com as suas capacidades físicas. Dê o seu melhor para Deus. O que você faz nas horas de folga, não é? Tem gente, às vezes, que não faz nada. Mas eu e a Laís, a gente gosta de viajar bastante, né? E uma vez a gente foi para Ilhabela, e ali em Ilhabela a gente conseguiu um hotel, um hotelzinho, e ali na varanda do hotel tinha uma hidromassagem. E de dentro da hidromassagem a gente viu o mar. E ali a gente estava ali, tranquilo, olhando o mar de Ilhabela, né? Dentro da hidromassagem, coisa maravilhosa. E ali a gente teve uma ideia. A gente falou assim, ó, dá para colocar um negócio desse nos apartamentos. E aí, não sei se vocês já viram um apartamento que tem aí na cidade, que tem uma hidromassagem em cada varanda do apartamento. Então, um momento de lazer virou um momento de mais criação de riqueza. Ou seja, a gente não perde tempo. A gente não perde tempo. Se você for descansar, vá descansar. Mas tenha o melhor descanso que você puder. Se você vai passar o tempo com a sua família, tenha o melhor tempo que você puder com a sua família. Mas não desperdice tempo, não desperdice as suas capacidades, não desperdice. Bom, mas como criar riqueza, não é? Como ganhar recursos? A Bíblia nos dá alguns conselhos. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29 diz assim:
Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Então a Bíblia fala, ó, vê uma pessoa que é perita, que faz bem feito o seu trabalho, que é especialista, essa pessoa vai prestar serviço para os reis. Essa pessoa vai ter um trabalho qualificado. E a gente precisa buscar isso, ter um trabalho qualificado, ser perito naquilo que a gente faz. Ser perito naquilo que a gente faz, ter habilidade, o princípio da excelência. A gente não pode fazer mais ou menos, né? Os judeus, eles têm muito essa mentalidade, a nação como um todo tem essa mentalidade de fazer bem feito, Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Eu fico pensando, né? A carpintaria de Jesus devia ser uma coisa fenomenal. As pessoas deviam fazer fila, né? Deviam criar agenda para conseguir a carpintaria de Jesus, porque devia ser a melhor carpintaria que Israel já viu, não é? E que a gente possa buscar fazer esse trabalho também o melhor que a gente pode. E através do nosso trabalho a gente também está dando um testemunho de Deus, né? Uma marcenaria bem entregue, né, Celso? É um testemunho que você está dando de Deus. Outro conselho que Provérbios nos dá, 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Se preocupe com o seu nome. Às vezes a gente tem que perder um pouquinho aqui para preservar o nosso nome, mas vale muito a pena. O Brasil é uma situação muito triste, não é? Porque no ano passado, 69 milhões de pessoas estavam com o nome negativado. 69 milhões. O país tem 213 milhões, boa parte é criança, 69 milhões é uma porcentagem altíssima. Então, zele pelo seu nome, se preocupe com o seu nome, faça o máximo para ter uma boa reputação, para ser estimado, não é? Esse outro texto diz assim, ó, manifestem a superioridade de retos princípios. O verdadeiro seguidor de Cristo considerará toda transação comercial como parte de sua religião, justamente assim como a oração lhe é uma parte da religião. Quando você vai fazer uma transação comercial, entenda que aquilo é como se fosse uma oração. Olha só, você vai orar de qualquer jeito? Você vai lesar alguém? O outro texto diz, toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou infortúnio de outrem é registrada como fraude no livro Razão do Céu. Não queira tentar tirar vantagem da ignorância das pessoas. Seja justo, pague o preço justo, não é? E outro texto diz, a pessoa se tornará insensível à influência do Espírito de Deus. O ganho obtido a tal preço é uma terrível perda. Às vezes, algum funcionário vem falar assim, me manda embora. E aí, eu fico aqui sem registro e ganhando seguro-desemprego. Aí eu falo para o cara, filho, seguro-desemprego é para quem está desempregado. Não fica pensando que você vai ganhar alguma coisa, porque você vai perder. Porque você tem saúde para trabalhar. Esse dinheiro que você acha que é uma bênção, não é bênção, porque você está empregado. E as pessoas, elas têm muito essa mentalidade. Na pandemia, eu vi pessoas que não mudou nada na renda dela, mas como podia pegar o auxílio emergencial, ela foi atrás. Mas o auxílio emergencial é para quem estava precisando. Infelizmente, tem pessoas que, às vezes, se aproveitam de um benefício, de uma aposentadoria indevida. Aconteceu um erro ali no INSS, alguma coisa, e a pessoa passou a receber uma pensão, né? Mas, às vezes, não é justo receber essa pensão. O que eu quero dizer é o seguinte, faça planos com Deus para resolver qualquer coisa que não seja do agrado dele na sua vida. Às vezes, você acha que você está ganhando,
Mas Deus tem uma bênção muito maior. E essa bênção, essa migalha que às vezes você acha que é muita coisa, Deus ele pode te dar algo muito maior, se você for justo e honesto. Então, faça planos com Deus, né? Não dá para jogar as coisas para o alto de uma hora para outra, eu sei disso. Mas faça planos com Deus, comece a orar, comece a agir. E olha só, o homem do mundo não se contenta nem com o suficiente e nem com a abundância. Está sempre projetando possuir maiores coisas. Aqui diz que o homem do mundo, ele não se contenta nem com o suficiente e nem com a abundância. Ele está sempre insatisfeito. Ele está sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. Mas os outros textos que a gente leu ali também diz que a gente tem que buscar essa riqueza, tem que buscar esse valor para que a obra de Deus avance mais. Quando a gente olha para esses textos, parece que são contraditórios, não é? Parece que são contraditórios. Parece aquele ditado popular, né? Se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come, não é? Mas o que fazer? O centro aqui, mais uma vez, é propósito. Se você tiver, primeiro, o propósito correto, se você tiver o propósito correto, todo o seu trabalho, tudo que você faz vai estar alinhado com aquele propósito. E aí você não tem chance, você não corre o risco de ser essa pessoa insatisfeita, a pessoa que sempre quer mais porque quer mais. Mas você vai viver segundo o propósito de Deus. Nós precisamos incluir na nossa missão de vida, ter como principal missão de vida, salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Se a gente fizer isso, não vai faltar alegria na nossa vida, não vai faltar recursos na nossa vida, a gente vai ter sentido para viver, não vai faltar motivação para acordar cedo. Essa quarta-feira, a gente teve estudo bíblico na empresa e eu falei, nossa, graças a Deus que tem esse momento de estudo bíblico, porque a gente vai entregar um edifício semana que vem, então é uma correria terrível. Mas aí a gente para ali e fala da palavra de Deus. Então tenha como propósito na sua vida levar a palavra de Deus, transformar a vida das pessoas. Mas algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não sei como ganhar dinheiro, eu não sei como criar riqueza, eu tive uma educação muito fraca, isso, aquilo e tal. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22 diz, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Se você não vê como, né, melhorar o seu emprego, a sua empresa, ou o seu trabalho autônomo, se você não vê como, a Bíblia fala, vá buscar conselho, vá buscar conselho. E hoje com a internet está muito fácil, né? E hoje também, dentro da igreja, com certeza alguém vai poder te orientar. Esse outro texto diz assim, é dever de todo aquele que está em contato com a obra de Deus aprender a economia no uso de tempo e dinheiro. É dever de todo cristão aprender a usar o tempo e o dinheiro. O tempo e o dinheiro. Na empresa, eu já trabalho lá há 10 anos. E eu não me lembro de alguém que entrou na minha sala e perguntou para mim assim, eu estou com uma dificuldade financeira, será que você pode me dar alguns conselhos para que eu aprenda a cuidar do dinheiro? Olha, eu gostaria de crescer na empresa, o que eu posso fazer? Será que tem um curso aí que eu posso fazer? Será que dá para fazer alguma coisa por mim? Porque parece que as pessoas elas não querem conselho. Às vezes é muito mais fácil só ficar reclamando, mas ir na pessoa certa que pode te ajudar, que pode resolver, isso não acontece. Isso não acontece. Veja o texto de Provérbios 13, 18.
Provérbios 13, 18 diz assim: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão é honrado. Pobreza e afronta vêm para aqueles que não aceitam a repreensão. Às vezes o camarada está errado na empresa e você vai chamar a atenção dele. E ele fica irritado, fica nervoso e não sei o quê. Como que vai crescer dessa forma? Como que vai aprender e vai melhorar se não aceitar a repreensão? A gente tem que entender que é bom ser repreendido. Tem um verso na Bíblia que diz: a disciplina parece dura, mas depois é instrumento de louvor. Não importa quem está te repreendendo, não importa quem está te dando conselho. O que você tem que analisar é: o conselho é bom? O que essa pessoa está falando faz sentido? Se fizer, segue em frente. A Bíblia tem uma história interessante, né? Que uma mula falou com o profeta. E a gente tira a lição que não importa se é uma mula que está falando com você. Se o que a mula estiver falando for correto, aceita o que a mula está falando. Não é? Aceita e melhore a sua vida. Muitas vezes, os inimigos é quem nos falam a verdade. Muitas vezes. A palavra de Deus também nos ensina outro grande princípio, que nós devemos gastar só o necessário, que nós devemos ser econômicos. Lá em João 6, 12, Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes. E no final, ele falou assim, ó: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E eu fico pensando nesse texto, né? Ele multiplicou, ele simplesmente fez um milagre e a comida apareceu. Mas aí no final ele vai e fala para guardar o que sobrou. Parece contraditório, porque era só multiplicar mais. Mas ele queria ensinar essa lição, de que nós não podemos desperdiçar. Jesus ele tinha muitos pães e peixes, e ele podia multiplicar mais ainda. E não é porque, às vezes, a pessoa tem muito, que ela vai desperdiçar. Se você, às vezes, tem muito recurso e você quer fazer uma viagem, pesquise, cote, e vá para o lugar que você quer, mas pelo melhor preço, na melhor época. Se você quer comprar uma roupa, né, não vá lá, de repente, compre. Espere. Né? Vai lá e faça o seu melhor e compre pelo melhor preço. Não é porque, às vezes, você tem um recurso que você vai desperdiçar. Às vezes, as pessoas, sei lá, fazem muita comida e jogam fora. Será que não dá para fazer um pouco menos e não jogar? Ou doar? Não sei. Mas tem essa mentalidade. Eu tenho essa frase na minha cabeça, né? Recolhei o que sobejai. Recolhei o que sobejou. Recolhei o que sobejou. Eu sempre lembro disso quando aparece algum desperdício. Recolhei o que sobejou. Outro princípio, seja discreto. Não queira aparecer, não queira ostentar. As pessoas têm que te valorizar por quem você é, e não pelo que você tem, pelo que você aparenta ser externamente. Outro princípio é, seja doador, seja generoso. Em Provérbios 3, 9 e 10, o texto diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus ele nos chama para criar riqueza, mas para ajudar as pessoas. E quanto mais a gente ajuda, Deus ele promete que mais o nosso celeiro ele se enche. E para que ele se enche? Para que você possa ajudar mais ainda as pessoas. Esse é o mecanismo com Deus. Aquele que dá aos pobres abençoa outros, e é abençoado em escala maior ainda. Por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber. É muito melhor você poder ajudar alguém com alguma coisa do que ser ajudado, porque você está numa posição de poder ajudar, e que você continue assim, cada vez mais e mais e mais. Esse outro texto nos lembra da pesada cruz que Jesus carregou. E se Jesus, eles não quiseram
viver uma vida só de conforto e tudo mais, e ele veio a este mundo e viveu e passou tudo o que passou, nós não podemos querer nos dar ao luxo de viver uma vidinha isolada, de viver uma vida em que a gente não ajude as pessoas. Se Jesus fez isso, a gente precisa fazer a nossa parte também. E, às vezes, as pessoas cansam, não é? Às vezes, eu não sei, talvez você esteja cansado do seu trabalho, do seu emprego, talvez você esteja cansado da empresa, dos funcionários. Às vezes cansa, e é verdade. Eu trabalho diretamente com pedreiros, ajudantes, carpinteiros, pintores, e, dá muito trabalho, dá muito trabalho, e às vezes cansa. Mas sabe por que a gente não desiste? Por que a gente não pensa em, sei lá, né? Vamos falar assim, vamos juntar um patrimônio, pôr na poupança, pôr no CDB e vamos viver de renda. Por que a gente não pensa isso? Porque a gente tem um propósito. A gente tem um propósito. O propósito não é apenas construir prédios, mas o propósito é salvar pessoas. É pegar essa mensagem maravilhosa que Deus me deu o privilégio de conhecer e mostrar para as pessoas, mostrar para os funcionários, fornecedores, os clientes. É por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente não desanima. Às vezes a gente cansa, mas a gente não desanima. Às vezes tem gente que tem a ideia de, quando eu me aposentar, eu vou comprar um sítio no fim do mundo e ali eu vou me isolar. Eu vou plantar minha comida e eu não vou precisar nem dar bom dia para ninguém. Deus, Ele não vai te abençoar se você tiver esses planos. Você pode ter o plano, como o Celso já comentou, né? Um trabalho missionário. Às vezes você quer comprar um lugar afastado e você vai lá, e ali você vai evangelizar aquela região. Ótimo, excelente. Mas não pense que você vai se isolar, não. Não dá para se isolar. Não dá. Olha só. Há apenas 2 lugares no universo onde podemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou no de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás e vai fortalecer sua causa. Pensa que tem 2 contas bancárias. Ou você deposita na conta de Deus ou você deposita na conta de Satanás. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A gente cuida das nossas finanças igual a empresa, assim, bem organizadinho mesmo. E a gente criou uma classificação lá, que a gente chama de Banco do Céu, é isso, Leis? Tesouros do Céu, né? Então, todo o dinheiro que é doação, isso e aquilo e tal, está lá a classificação Tesouros do Céu. E já faz muitos anos que a gente vai fazendo isso. Então, eu vejo aquele númerozinho crescer. E aquilo dá uma alegria, né? Aquilo faz a gente querer trabalhar mais, querer ganhar mais, para fazer aquele númerozinho e crescendo cada vez mais. Tesouro do céu. Esse dinheiro está depositado lá e, com certeza, a gente vai ver os frutos. Tem um conceito que é sobre passivo e ativo, né? Passivo e ativo. Às vezes as pessoas elas querem ter riquezas e aí elas ficam comprando passivo. O que é o passivo? Passivo, às vezes, é o barco que ela comprou e fica lá na marina, e ela nem vai, porque não tem tempo. Aí fica pagando a marina, fica pagando o imposto do barco. Às vezes ela fala que ela quer ter uma casa na praia. Ótimo, ela vai comprar casa na praia, mas também não vai. Não vai porque viaja para outros lugares ou não tem tempo de ir. Então, a gente tem que aprender a não ter passivos. Passivo é aquilo que a gente possui, mas só gera débito. A gente tem que aprender a ter ativo. O que é um ativo? Você tem muitos bens, ou você tem um pouco de bem, compre uma casa para alugar, compre um apartamento para alugar, compre coisas que vão trazer mais retorno, que vai trazer um retorno. E esse retorno ele é reinvestido na causa de Deus. Porque tem gente que acha que, não, vou ganhar dinheiro e vou doar tudo. Não, não é assim. Você pode criar o seu patrimônio, você pode ter muitas coisas, mas que essas coisas gerem riqueza. Que essas coisas gerem riqueza para que possa ser reinvestido mais e mais e mais na causa de Deus. Então pode ter, sei lá, 1000 casas de aluguel, mas está alugada, o dinheiro está vindo. Quando precisa vender por algum motivo, consegue vender. E não, às vezes, um barco que gera, né? Ou uma casa ali, um lugar que você nem vai e só gera despesa. Então, tem ativos e não passivos.
o texto de baixo ali diz: dai o que puderdes agora, e ao cooperardes com Cristo, vossa mão se abrirá para conceder ainda mais, e Deus vos tornará a encher a mão, para que o tesouro da verdade possa ser levado a muitas pessoas. Ele vos dará para que possais dar aos outros. Ele vos dará para que possais dar aos outros. Deus, ele nos chama não para viver só com o necessário, com o suficiente, com o mínimo. Deus, ele nos chama para transbordar, para ter mais do que o suficiente. Quando você tem mais do que o suficiente, você faz o que com isso? Guarda para si? Não, você ajuda as pessoas. Você ajuda as pessoas. E eu me preocupava, eu não vou mentir, né, por causa da criação e a influência, aqueles mandamentos dos perdedores, tinha vários na minha cabeça. E eu me preocupava com esse negócio. Nossa, se começar a ganhar muito dinheiro, logo pode se perder, logo pode se desviar. Eu não sei se você já teve essa preocupação. Não, se eu começar a ganhar muito dinheiro, pode ser que eu me perca. E tem gente que fala isso, né? Não, é bom mesmo eu nem ter, porque se eu tiver, eu posso me perder. Mas como que Deus resolveu esse problema comigo? Olha só, aqui diz: nosso Pai Celeste não instituiu o plano da doação sistemática com o intuito de enriquecer-se, mas para que o mesmo fosse uma grande bênção ao homem. Viu que o referido sistema era exatamente o que o homem necessitava. Dízimo e oferta, às vezes a pessoa não entende muito bem o que é, mas aqui diz que é um sistema em que o homem necessita. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a gente necessita. Esse exercício constante de separar o dízimo, de separar a oferta, ele vai criando em você a gratidão, a certeza de que tudo que você ganha não é seu, é de Deus. Tudo que você conquistou não foi pelo poder do seu braço, mas foi porque Deus te deu a vida, foi porque Deus te deu a oportunidade. Então, todo mês a gente faz esse exercício e progressivamente as coisas vão crescendo, vão aumentando, mas a gente vai aprendendo. Deus vai nos ajudando e para que a gente tenha certeza daquele verso, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E Deus ele abençoa. A gente tem vários testemunhos incríveis, né? Teve algumas vezes, né? Não uma vez, algumas vezes, que faltava um valor na empresa, um valor considerável. E aí, o dinheiro simplesmente apareceu na conta. Simplesmente apareceu na conta. Ah, foi Deus que depositou? Não diretamente, mas um cliente, ele depositou na conta o dinheiro. Um valor alto, ele depositou, ele não avisou que depositou, ele fez um adiantamento das parcelas dele. E não pediu desconto, não fez nada, só depositou. Né? Então, coisas surpreendentes acontecem na nossa vida. Deus ele pode criar muito onde não tem nada. Às vezes, a gente pode olhar para a nossa vida e falar: quem sou eu? Qual a minha capacidade? Olha os recursos que eu tenho. Mas Deus ele pode fazer muito através da nossa vida. Mas a gente precisa se colocar nas mãos dele. A gente precisa também se esforçar. Né? Quantas noites a gente passa estudando, passa trabalhando, ainda não tem filho, dá para fazer isso. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Duas pessoas já foram em casa, e elas falaram assim: nossa, que bonito e tal. Como que você vai ter coragem de abandonar tudo isso na perseguição? A pessoa pergunta na cara dura ainda. Eu não tenho medo nenhum a respeito disso. Nenhum. Porque eu sei que o que Deus tem colocado é muito mais do que um carro, uma casa. Não importa. Algumas pessoas, elas têm medo de ter, porque elas têm medo de se perder. Ela acha que se ela tiver, ela vai se perder, ela vai se afastar de Deus. Mas isso é um equívoco. Olha só, esse texto aqui deixa muito claro. Diz aqui, a parte amarela: vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas
Se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender. As pessoas às vezes ficam falando de perseguição também. Ah, vai ter perseguição, e aí, o que você vai fazer com seus bens? Não tem a guerra da Ucrânia? Teve gente que teve a sua casa bombardeada, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, esse texto deixa claro que Deus vai ensinar, Deus ele vai mostrar o momento certo em que você deve vender alguma coisa. Então, imagina só, se você estivesse na guerra da Ucrânia, talvez Deus ele te mostrasse, ele falasse assim, ó, vende a sua casa e sai daqui. Ah, porque Deus ele quer, sei lá, o seu dinheiro? Não, porque a sua casa vai ser bombardeada. Então, vai chegar um tempo em que a gente realmente vai ter que, não é o tema aqui, mas realmente se você não vender, você vai perder por outros motivos. E para não perder por outros motivos, Deus ele vai falar o tempo certo. E Ellen White comenta em outro texto que Deus vai mostrar até o valor. Então, o resumo aqui é o seguinte, não tenha medo, faça o seu melhor e Deus ele vai mostrar. Não precisa se preocupar, Deus ele vai mostrar todas as coisas, ele vai nos ensinar. E quando a gente aprende a viver um pouco, né, dessa mensagem que eu estou tentando trazer aqui, a gente entende que o dinheiro não é meu. E eu oro assim para Deus também, ó Deus, está vendo aquele prejuízo ali na empresa? Né? Aquela coisa errada que está dando ali? Senhor, por favor, dá um jeito de ajudar a gente, porque quando a empresa tem prejuízo, a obra de Deus ela também perde. Né? Através do dízimo ali, o dízimo passa a ser menor, porque você ganhou menos. Então, você tem essa liberdade de conversar com Deus. Deus, tudo é seu, então faça o que o Senhor quiser. Ah, é para ter esse prejuízo? Tá bom, mas... Né? E a questão não é só o dinheiro, né? Você não pode colocar nada no lugar de Deus. Às vezes você tem um carro, às vezes a pessoa coloca até o próprio celular acima de Deus. Ela passa muito mais tempo com o celular do que com Deus. Às vezes o Netflix está tomando o lugar de Deus na vida da pessoa. Então, dinheiro foi só um item, mas a gente não pode colocar nada no lugar de Deus. Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Aquele outro texto diz assim, ó, página 79. Muito homem dedica meses e anos à aquisição de um ofício ou profissão para que se possa tornar trabalhador de êxito no mundo. E, no entanto, nenhum esforço especial faz no sentido de cultivar os talentos que o tornariam obreiro de êxito na vinda do Senhor. A gente, às vezes, faz pós-graduação, e faz mestrado e doutorado, e dedica muito tempo para a profissão. E isso é muito bom, faça isso. Mas a gente deve também se especializar nas coisas de Deus. A gente precisa se tornar especialista em dar um estudo bíblico, em conseguir fazer uma pregação. A gente precisa também investir tempo para ser um mordomo melhor, para ser um discípulo melhor. Né? Não estude só para faculdades do mundo, mas estude para faculdades eternas. Estude para os ensinamentos que vão salvar as pessoas. E, por fim, esse texto diz o seguinte, que frequentemente, devemos avançar pela fé, trabalhando o mais diligentemente possível. É devido à falta de fé que deixamos de receber o cumprimento das promessas de Deus. Devemos trabalhar, orar e crer. Devemos avançar firme e diligentemente, confiando no Senhor e dizendo, não fracassamos, nem nos desanimaremos. Sabe que, para construir prédio, nós e a maioria das construtoras, elas não começam com todo o recurso para fazer o prédio. Você começa o prédio, vai vendendo apartamento, vai construindo, vai vendendo, vai construindo. Ou seja, você avança também, né, não só, tem muita ciência aí por trás, mas você avança também pela fé. Porque se a gente ficar esperando o momento político perfeito, o momento da economia perfeito, muitas vezes a gente não faz nada. Então, às vezes tem projetos que já estão no seu coração faz tempo, e você está com medo de começar. Mas aqui diz, ó, frequentemente, devemos avançar pela fé. Trabalhe duro, mas avance pela fé. Avance pela fé. Com isso, a palavra de Deus nos chama para pensar grande. Para pensar grande segundo o propósito de Deus. Então, se você tem um emprego,
faça o seu melhor para que você possa crescer ali. Não vai quebrar princípios, nada disso. Mas naquele tempo que você tem, já está ali mesmo, não é? O tempo é aquele mesmo, não vai mudar. Dê o seu melhor para que você possa crescer. Se você é um autônomo, faça o melhor para que você possa crescer. Se você tem uma empresa, faça o seu melhor para que a empresa possa crescer, possa faturar mais, gerar mais lucro, ter mais funcionário, mais cliente. Tudo isso são grandes oportunidades que nós temos para fazer a obra avançar, para cumprir o propósito de forma melhor, de forma mais rápida. Então, pense grande, pense grande. Entenda que no céu, a riqueza, ela é uma coisa assim que está muito além, né? A Bíblia fala que as ruas serão de ouro. Imagina, você vai poder pisar no ouro. O ouro a gente só tem aqui, né? O ouro a gente só tem aqui. Lá você vai poder pisar. A Bíblia diz que as portas serão de pérolas. Um colar cheio de pérola custa uma fortuna. No céu, a porta logo vai ser de pedra, de pérola, e vai ter logo 12, não é? As pedras preciosas, no céu os recursos serão ilimitados, porque Deus, Ele é um Deus de riqueza. Deus, Ele é um Deus de riqueza. Então, que você possa dar o seu melhor, mas segundo o propósito de Deus. Trabalhe o máximo que você puder, o melhor que você puder, gere o máximo de riqueza que você puder, mas, acima de tudo, seja Deus. Acima de tudo, que a sua principal missão seja fazer avançar a obra de Deus, seja transformar a vida das pessoas. É isso que vai te dar força para trabalhar. Não vai ser colocar tijolo em cima de tijolo, não vai ser comprar terreno, não vai ser qualquer coisa que a gente faça. Não é isso. É transformar a vida das pessoas. Então, pense grande e transforme a vida das pessoas. Amém? Vamos ficar em pé para uma oração? Oremos. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chamou e aqui estamos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos o propósito que o Senhor quer que nós vivamos. Que o Senhor mostre os planos que o Senhor tem para a nossa vida. E nos dê forças, Senhor. Nos dê forças para conseguir trilhar esta jornada. Que o Senhor nos use segundo a Tua vontade. Que possamos ser mordomos fiéis na Tua causa. Que possamos ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos guie e que as pessoas sejam influenciadas pelo Teu Santo Espírito através de nós. Que nós, de fato, sejamos a luz do mundo, o sal da terra. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.